Então, rapidamente, voltando o microfone, professor Orlando Zacconi. Boa noite a todos e a todas. Inicialmente, queria fazer uma saudação, né, aos anfitriões, à Defensoria Pública. O doutor Emanuel estava ali, coordenador criminal, mas ele deu uma saída, então eu não consigo identificar os defensores públicos que estão presentes, mas queria fazer uma saudação à Defensoria Pública, que tem recebido, né, debates muito importantes, né, nessa casa. Isso é uma das missões da Defensoria Pública, né, e por isso é muito importante a gente fazer essa saudação, cumprimentar o grupo, né, de estudos das mulheres, né? Elas existem, né, que é muito importante, a colocação, né, do debate da questão, né, de gênero, né, e da violência contra a mulher, que não perpassa somente, né, no aspecto da violência sofrida pelas mulheres fora do direito. Nós estamos hoje conversando sobre um dos aspectos de uma violência sofrida dentro do direito. Eu participo hoje, né, eu queria me apresentar antes, nem todos devem me conhecer, mas eu estou inserido no debate sobre a questão das drogas dentro de um viés antiproibicionista, né, através de uma luta. Eu faço parte de uma associação internacional chamada LIP, Agentes da Lei contra a Proibição. Nós fazemos parte da LIP Brasil, o Luiz Carlos Valois também participa da associação. São operadores do direito, né, principalmente policiais, que são a favor da legalização, da produção, do comércio e do consumo de todas as drogas. E dentro desse debate antiproibicionista, né, eu cada vez mais me dediquei, né, tanto no mestrado, no doutorado, ao estudo, né, dos efeitos danosos da proibição. Né, eu sou tão ligado ao tema, né, do debate, né, antiproibicionista, que na polícia eu sou conhecido como Dr. Zaconha. É assim que eles se referem a mim. Né? E como é importante o tema do debate sobre o proibicionismo, nos seus efeitos, né, de inflição de dor, tanto do encarceramento como da grande letalidade, nesse momento atual. Nós vamos ter uma eleição para a prefeitura agora, no domingo, né, no segundo turno. E uma das grandes acusações que o pastor faz, né, ao candidato Freixo é o fato dele ser a favor da descriminalização das drogas e que isso coloca do lado dos traficantes. Pô, pelo amor de Deus, isso é uma construção tão absurda. Nós temos que entender que quem milita a favor da legalização das drogas milita contra o tráfico, né? Milita contra os traficantes, porque eles acabam com a legalização. No filme Cidade de Deus, o momento mais mágico do filme, agora, né, também falando de cinema, é quando o narrador diz: bom, se as drogas fossem legalizadas, né, o Zé Pequeno ganharia o prêmio de empresário do ano. Né? Então, nós estamos tratando desse tema. Então, eu queria cumprimentar a mesa, né, a Vanessa, a Vitória, Luiz Carlos Valois, a Tayla, que eu já falei, né, o Rodrigo que está aqui, e mostrando a importância desse debate, né, e da presença de vocês. Nós estamos falando de uma coisa que está hoje dentro do coração do debate político, né, não só no Brasil, no mundo inteiro. Né? Nas eleições presidenciais dos Estados Unidos agora, junto com a eleição presidencial, 8 estados vão estar, né, através de referendo, decidindo sobre a legalização de uma dessas substâncias que foram proibidas, que é a maconha. Né? Bom, então, nós estamos aqui fazendo um recorte, que não sei se a gente pode colocar como recorte de gênero, da questão do proibicionismo. Né? E eu queria trazer algumas preocupações que eu tenho, né, na formatação desse recorte. Primeiro, dizer que é fundamental tirar a criminalização que ocorre em relação às mulheres do tráfico do obscurantismo. Dizer que, realmente, quando a gente vê os telejornais, parece que só tem homens presos no tráfico. Não aparece, né, no RJTV, no Jornal Nacional, mulheres sendo presas no tráfico. E os números demonstram, a própria Vitória falou, né, dessa coisa oculta, né, desse sofrimento das mulheres, e os números demonstram que 70% das mulheres são presas no tráfico. Mas acho que também, quando a gente reforça esse viés de um sofrimento, de uma inflição de dor específica das mulheres, a gente também não pode cair no erro de esquecer que existe um outro sofrimento que até, talvez, poderíamos dizer, tão ou mais grave do que esse, que é a letalidade do sistema, que praticamente é dirigida 100% aos homens.
Eu estudei os autos de resistência e, na grande maioria dos autos de resistência que eu me debrucei, eu não consegui encontrar uma mulher morta, foram homens. Mas o debate não pode ser quem está sofrendo mais, quem está... Essa é a minha primeira preocupação. E eu faço também a minha fala muito em cima... Eu estou lendo agora um livro da Angela Davis, Mulheres, Raça, né, e Classe. Fundamental. Fundamental por quê? Porque nós não estamos fazendo também aqui um debate somente de mulheres. Essas mulheres têm classe e têm raça. Né? Que mulheres são essas que estão sofrendo todos os efeitos danosos da proibição dentro do cárcere? Não é qualquer mulher. E isso é fundamental porque, nesse livro da Angela Davis, ela vai, de uma certa forma, tentar apresentar a ideia de que a luta, né, das mulheres, ela não pode ser desassociada, digamos assim, né, na questão do gênero e da raça. E ser associada à questão do gênero e da raça é algo que vai aproximar a luta das mulheres à luta dos demais oprimidos, que não pode ser uma luta estanque, não pode ser uma luta separada. Então, quando nós falamos do fim do proibicionismo, nós estamos falando, né, do fim do racismo, não no sentido do fim do racismo, mas no sentido de contemplar o fim do racismo produzido pelo proibicionismo. Lógico que a legalização das drogas não vai acabar com o racismo, assim como o fim da escravidão não acabou com o racismo. Pô, se o fim da escravidão não acabou com o racismo, como que a gente vai pensar que a legalização das drogas irá acabar? Mas a forma como o proibicionismo produz o racismo no encarceramento em massa da juventude negra, homens e mulheres, né? A forma como o proibicionismo produz a letalidade desse sistema, essa forma vai acabar. E aí, como é que vai ser depois? Não sei, nós vamos estar na luta contra as outras formas de opressão, de racismo que irão aparecer. Né? Então, é muito importante que a gente contemple, né, que não podemos cair... Eu estou falando dos meus receios na produção do recorte de gênero. Receios. Né? O receio, primeiro, ao a gente contemplar, né, que as mulheres estão numa situação subalterna dos homens, nesse negócio ilícito, né, nós podemos, inclusive, despotencializar essas mulheres. Eu mesmo já falei de uma forma extremamente machista que as mulheres que eram presas levando pequenas quantidades de drogas para os homens na cadeia eram traficantes do amor. Isso é horrível. Eu nunca mais posso repetir isso. Né? Mas existe esse risco, porque se a gente contempla que toda a criminalização das mulheres se faz porque elas estão sendo oprimidas por homens, quem faz o sofrimento das mulheres não é, né, não são os homens que estão no tráfico. Quem faz o sofrimento das mulheres é o proibicionismo, é a proibição das drogas. É isso que eu acho que tem que ser marcado para que a gente não despotencialize a própria mulher, né? E para que a gente possa avançar na luta, não pela diminuição do sofrimento das mulheres no cárcere. Eu li outro dia um artigo que foi publicado na Folha de São Paulo, que o final do artigo que falava da violência sofrida pelas mulheres por conta da proibição, gerava uma retribuição desproporcional. Bom, será que a autora do artigo está pregando a existência de uma retribuição proporcional? Vamos fazer sofrer, mas não vamos fazer sofrer muito? Está escrito no artigo. Né? É disso que a gente tem que se preocupar. Né? Mas acho muito importante mostrar tudo que foi falado aqui já pela Vitória, que será falado e que o grupo de estudos tem se debruçado, né? Principalmente no que diz respeito a essa ocultação, né, de toda a violência e a especificidade dessa violência. Né? Evidentemente que ela existe, né? Essa violência dirigida contra a mulher. Mas não podemos nos esquecer nunca, essa violência não é uma violência só contra a mulher, é uma violência de raça, né? É uma violência de classe social, né? E ela é fruto somente de uma causa, só tem um responsável por isso tudo, o proibicionismo. Acho que isso sendo colocado, o debate acerca, né, do encarceramento de mulheres no tráfico tem muito a contribuir na luta, né, antiproibicionista. E eu, como secretário-geral da LIP, nós contemplamos, o Valois está aqui também, porque está lá nos princípios da LIP, que a luta antiproibicionista necessariamente tem que ser
pela regulamentação da produção, do comércio e do consumo de todas as drogas. Por quê? Se nós somente regulamentarmos o consumo, a tragédia proibicionista de raça, gênero, né, e classe permanece. Permanece. Porque, enquanto houverem alguma dessas substâncias que são consumidas, o crack, a cocaína, os efeitos nocivos vão permanecer, danosos, de inflição de dor. Segundo, não adianta nós tentarmos somente trazer para o debate a legalização de uma das substâncias proibidas. Né? Aí, né, companheiros, né, da Marcha da Maconha que não me deixam mentir, eu sempre converso, né, com o movimento da marcha dizendo, olha, a marcha é muito bem-vinda porque a legalização da maconha pode ser a porta de entrada da legalização de todas as drogas. Né? Mas, simplesmente contemplar, o proibicionismo nunca proibiu todas as drogas. O proibicionismo sempre contemplou a legalidade da grande maioria das drogas e da ilicitude de algumas. Né? Então, tentar trazer somente uma droga para o campo legal e mantendo outras no campo ilegal é manter o proibicionismo como ele é. Lógico, não podemos ser contra a retirada de uma dessas substâncias proibidas do rol das proibidas, porque isso vai ser um impacto. Mas isso só faz sentido a partir do momento que a gente contemple como, né, a porta de entrada para a legalização de todas as outras. Né? Então, feita essa provocação, né, eu vou ouvir os outros, eu acho que o debate, não sei se vai acontecer, né, mas então não quero me prolongar mais, né, mas agradecer muito ao grupo pelo convite, né, e trazer essas minhas angústias, né, porque eu acho que o importante, né, nesse momento não é trazer as verdades, é trazer as angústias. Eu tenho algumas angústias em relação ao que eu tenho observado no debate, né, da questão da mulher, né, perante o proibicionismo. Né? Nós não podemos dar abertura para que esse debate seja pela melhoria das condições de vida da mulher no cárcere. Melhoria das condições de vida da mulher em 10 anos de cadeia porque foi pega. Eu não posso também cair no erro de dizer que essas mulheres são presas, são mulheres totalmente desprovidas, né, de autonomia de vontade, que estão sendo subjugadas pelos companheiros e chamá-las de traficantes do amor, como eu já fiz e não quero fazer mais. Então, são essas questões que eu queria trazer para o debate. Tá? Muito obrigado. Obrigada, professor Orlando Zacconi. A sua fala me fez pensar que é incrível que até a repressão e o poder punitivo conseguem ser machistas, né? Até como criminosa, a mulher tem dificuldade de ser reconhecida, nem para isso. Né? Em algumas passagens dos criminólogos positivistas, isso fica muito evidente, mas até hoje, na criminologia crítica, enfim, isso vai sendo colocado. Por exemplo, os títulos das obras, O Homem Delinquente. Então, já se colocava, se alguém servia para ser delinquente, era um homem, porque nem para isso a mulher servia. Né? Tem uma passagem... a mulher do delinquente. Tem uma passagem muito interessante agora eu não lembro se era do Garófalo, mas que fala que a mulher ela não serve como boa criminosa porque ela é muito fofoqueira. Então, um bom criminoso, ele tem que saber cometer o crime, calar a boca e se esconder. E a mulher ela não serviria para isso porque ela não consegue fazer as coisas sem contar para as amigas, enfim. E é muito interessante como o próprio poder punitivo e a repressão conseguem ser machistas. Né?